Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. A gente vai entrar em dois conteúdos a respeito de medidas. Um vai ser medida de tempo, que a gente vai trabalhar agora primeiro, e depois medida de temperatura, tá? Primeiramente, em medida de tempo, a gente vai olhar ali na página 181, né? E você vai encontrar as seguintes informações. Primeiro tem dizendo o seguinte, ó. Gustavo chegou à escola bem na hora do toque. Um dos instrumentos usados para medir o tempo é o relógio. O relógio marca as horas, os minutos e os segundos. O ponteiro maior, né, no caso esse aqui, indica os minutos e o menor, esse aqui, indica as horas, certo? Então, o relógio ele marca horas, minutos e segundos, tá? Ele marca minuto com o ponteiro maior e marca hora com o ponteiro menor. Gi, como é que ele marca os segundos? Vocês já devem ter percebido, né? Se não, procurem um relógio desses de ponteiro na casa de vocês. Até mesmo relógio de pulso que seja de ponteiro, né? Sem ser aquele digital que aparece o número escrito. Você vai notar que tem um ponteiro fininho que ele não para de se mexer. Ele fica se mexendo o tempo todo. Dando voltas e voltas e voltas. Aquele ponteiro ali que não para de se mover, que é aquele bem fininho que fica rodando o tempo todo, não para, ele é o ponteiro que mede os segundos. Por isso que ele não para, porque ele está o tempo todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Os segundos, ele tem um intervalo muito menor de contagem, certo? E falando em intervalo de contagem, a gente vai entender quando é que eu posso considerar que deu 1 hora, quando é que eu posso considerar que deu 2 horas, né? Porque tudo isso tem uma relação de menor unidade de tempo, né, de medida de tempo, até maior unidade de medida de tempo. Como assim? A gente, por exemplo, tem como menor unidade, né, de medida de tempo segundos, tá? Tem menor? Tem, né? Tem os décimos, mas a gente vai considerar somente os segundos, né? O segundo é esse que a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Não era essa velocidade que eu tô contando, né? Então, é um pouquinho mais lento, tá? Mas a gente conta os segundos, né? Os segundos é considerado, a gente pode considerar aqui uma das menores unidades de medida de tempo, porque o intervalo, né, entre um segundo e outro é muito pequeno. O segundo, né, a segunda unidade de medida de tempo seria o minuto, os minutos, porque, como tá dizendo aqui, ó, 1 minuto, ele vai ter 60 segundos. Então, eu vou contar de 1 até 60. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até 60. Quando eu chegar em 60, significa que eu contei 1 minuto, certo? Significa que se passaram 1 minuto, tá? E aí eu vou continuar contando. Quando eu for contando, a cada 60 segundos, eu vou formando 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 6. Quando eu chegar a 60 minutos, eu posso considerar que eu tenho 1 hora, certo? Então, para eu chegar a ter 1 hora, eu preciso contar 60 minutos, certo? Quando eu for contando, né, por minutos e minutos, né, até formar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, quando eu contar 24 horas, eu posso dizer que eu acabei de contar um dia, ou seja, se passaram um dia, tá? Se eu contei 24 horas, então passou-se um dia, certo? E assim vai. Eu tenho outras unidades, né, de medida, tá? Como, por exemplo, os dias, né? Agora chegamos aos dias. Se eu continuar contando dia após dia, quando eu fechar 30 dias, eu posso considerar que eu fechei um mês, certo? Se eu sair contando meses, né, a meses, tá? Quando eu não tenho essa informação aqui, mas quando eu fechar 12 meses, eu vou estar contando 1 ano. Então, a cada 1 ano eu tenho 12 meses, certo? E se eu for contando por dias, né? Se eu contar 30 dias, eu fecho um mês, tá? Aí eu vou continuar contando 31 dias, 32, 33, tarará, até 360 dias. 360 dias forma 1 ano, certo? Então, vocês estão vendo que a gente vai sempre contando, né? Até fazer 1 minuto. De minuto a hora,
de hora, a dia de dias, né? A meses de meses, a anos e assim vai. Aí eu tenho os conjuntos maiores de contagem de tempo, né? Que eu posso dizer, por exemplo, uma semana. Uma semana, né, é menor do que um mês, porque uma semana são só 7 dias. Então, quando eu conto 7 dias, eu estou considerando uma semana. Quando eu conto 30 dias, eu considero um mês. Olha aqui, ainda menor do que um mês. Quando eu conto 15 dias, eu estou considerando uma quinzena, certo? Então, aqui tem uma informação importante que eu esqueci de falar para vocês sobre o ano, né? Sobre os dias do ano. Normalmente o ano ele tem 365 dias, tá? Mas existe a contagem comercial. O que é a contagem comercial? Todas as coisas, empresas, enfim, elas trabalham com uma quantidade de horas, né, de dias a serem trabalhados por ano, né? Toda empresa tem que cumprir lá, cada funcionário tem que cumprir tantos dias trabalhados por ano, né, digamos assim. E para contar esses dias, a empresa considera apenas 360 dias, né, no ano todo, tá? Então aqui a gente pode dizer que é a contagem comercial do ano, né? Um ano tem 360 dias, né, para o comércio, né? Já para a contagem normal, um ano tem 365 dias, certo? A gente tem outras contagens, né, que agora essa aqui, vamos prestar atenção, porque ela é bem interessante, ó. A gente usa muito a palavra bimestre quando a gente está se referindo à escola, né? Quando a gente fala primeiro bimestre, notas do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro. Mas o que é um bimestre? Um bimestre, gente, são 2 meses. A cada 2 meses eu tenho um bimestre, certo? Ó, a cada 2 meses eu tenho um bimestre, certo? E a cada 3 meses eu tenho um trimestre. E aqui, ó, é o que a gente mais ouve quando tá na universidade, né? Que a gente não conta mais por bimestre, a gente conta o ano letivo por semestres. O que é um semestre? O semestre é a junção de 6 meses, certo? Então, 6 meses juntos formam um semestre, tá? E aí eu tenho outras unidades, né, maiores de medida. Eu tenho uma década, que são 10 anos, né? Eu tenho um século, que são 100 anos. Eu tenho um milênio, que é 1000 anos, certo? E assim vai. Vocês estão vendo que sempre vai tendo uma nomenclatura relacionada a um número maior, né? De junção de minutos, de segundos, de dias, né? De semanas, meses, anos, enfim, tá? Então sempre tem essa coisa crescente na contagem do tempo, certo? Aqui tem uma informação importante dizendo que o segundo é a unidade padrão de medida de tempo, né? Representado pelo símbolo S. Por que tá falando que é a unidade padrão? Porque é a partir dela que tudo começa, né? Se eu quero contar, eu tenho que esperar 2 dias para acontecer tal coisa, certo? Eu vou começar a partir de hoje, né? Até daqui a 2 dias vai acontecer algo muito importante para mim. Então eu quero muito que chegue daqui a esses 2 dias. Para essa contagem iniciar, vai ter que iniciar com segundos, né? Vai ter que começar com 1, 2, 3, até 60 para fazer 1 minuto. Aí eu vou continuar contando em segundos, né? Até que eu faça 60 minutos e tenha 1 hora. E assim vai até que se chegue esses 2 dias que eu quero. Então vocês estão vendo que eu sempre vou usar os segundos. Eu vou começar com segundos sempre, né? Então por isso que ele é considerado a unidade padrão de medida de tempo, certo? E o símbolo dos segundos, né? A gente usa o Szinho, né? Quando eu quero dizer 5 segundos, eu escrevo 5, né? E eu não preciso escrever a palavra segundos, eu posso simplesmente colocar um S, certo? Aqui embaixo tem uma informação que eu vou até aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Diz o seguinte: depois do meio-dia lemos 13 horas, 14 horas, 15 horas, etc. O que isso quer dizer? A gente conta, né, a partir da madrugada, né? A gente vai contar, depois que passa de meia-noite, a gente conta 1 da madrugada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? A partir ali de 6 horas é quando geralmente começam, né, as atividades do dia, né? As pessoas vão trabalhar, as pessoas vão para a escola, né? Que a gente considera o período da manhã. Então, chega 6 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 horas, né? O que a gente também chama de meio-dia, certo? A partir do 12...
a gente volta a ter 1 hora, mas agora é 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, né? Nós geralmente falamos assim, né? É 1 hora, é 2 horas, porque se nós estamos aqui, nós sabemos que tá de tarde, que tá de manhã, a gente não precisa dizer, olha, é 1 hora da tarde. Não, a gente não precisa, certo? Mas, né, se eu quero passar uma informação, né, eu quero dizer assim, por exemplo, digamos que a nossa aula, né, online, que a gente assiste às quartas e quintas-feiras, começasse às 2 horas da tarde, né, fosse 2 horas da tarde, ou eu ia colocar lá, né, lá na agenda 2 horas da tarde, ou eu poderia colocar apenas 14 horas, porque nisso você já entenderia que 14 horas está se referindo ao período da tarde, às 2 horas da tarde, certo? Então, a partir do meio-dia, a gente conta 13 horas, 14, 15, 16, 17, né? Enfim, até 24, né? Que a gente não fala 24, que aí que é o 00, que no caso é a meia-noite, certo? Então, a gente conta até 23 horas, 23 horas é 11 horas da noite, certo? Aí a gente vai ter 23 e 1, 23 e 2, 23 até 23 e 59. Quando passar, né, passar de 59, 23 e 59, o reloginho, para quem tem relógio digital, né, que aparece os números, você vai ver que a meia-noite fica 00, né? É porque zerou, né? E aí vai começar de novo a contagem do dia, né? O dia se inicia ali a partir de meia-noite, certo? Deu para entender? Então, a gente vai agora prosseguir e eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente lê as horas no relógio, tá? Nosso reloginho é desse jeito aqui, certo? E aí, a gente já sabe que esse ponteiro menor aqui, ele vai ler as horas. Esse ponteiro maior aqui, ele vai ler os minutos, tá? Certo? Aí, eu quero saber, né? Como é que eu vou saber que horas são, né? Se, por exemplo, eu tenho o ponteiro menor apontando aqui para o 12 e eu tenho o ponteiro maior apontando aqui para o 1. Tá, isso significa que é 12 e 1? Não, né? Olha aqui. Você vai perceber que quando se trata de minutos, tá? Tô falando de minutos. Horas é do jeito que tá aqui. Se tá apontando pro 12 é porque é 12 horas. Se tá apontando, se o ponteiro menor tá apontando pro 1 é 1 hora. Se tá apontando pro 2 é 2 horas. Se tá apontando pro 3 é 3 horas. Do jeito que tá aqui. Mas, gente, os minutos não. Os minutos é o seguinte. Quando o ponteiro maior estiver apontando para o 1, significa que são 5 minutos, certo? Olha aqui. A cada número desse, eu vou contar de 5 em 5, certo? Então, aqui eu tenho 5, né? Então, se eu tenho o ponteiro menor apontando aqui para o 12 e o ponteiro maior apontando para o 1, isso significa que é 12 e 5, certo? Não é 12 e 1, é 12 e 5. Então, se a gente vai contando de 5 em 5, o próximo vai ser o quê? 10, né? Então, se eu tenho um ponteiro grande apontando para o 2, significa que está contando 10 minutos. O 3 é 15, e assim a gente vai contando de 5 em 5. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, certo? Quando eu chego aqui no 60, quando eu tenho, por exemplo, os dois ponteiros apontando para cá, o menor e o maior, isso significa que é 12 horas em ponto, certo? Se eu tiver o ponteiro, deixa eu apagar aqui. Se eu tiver o ponteiro menor apontando para cá para o 1 e o ponteiro maior apontando para o 12, eu vou ler 1h60? Não, eu vou ler 1 hora, certo? Toda vez que o ponteiro grande estiver apontando para o 12, né, significa que estamos na hora em ponto, né? O que é a hora em ponto? É a hora fechadinha. Eu vou ler apenas 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Toda vez que o ponteiro grande estiver apontado para o 12, certo? Quando o ponteiro grande estiver apontado para os demais, eu vou contar de 5 em 5. 1 é 5, 2 é 10, 3 é 15, 4 é 20, 5 é 25 e assim vai, certo? Aqui, como vocês estão vendo no desenho, nós temos o ponteiro grande, o ponteiro pequeno apontando para o 4, temos o ponteiro grande apontando para o 8. Vocês sabem dizer que hora é essa que está marcando aí no relógio? Sabem? Olha aqui, 4h40, certo?
Ponteiro pequeno está apontando para o 4, então eu já sei que são 4 horas. O ponteiro grande está apontando para o 8. O 8 é a mesma coisa que 40 minutos, então aqui eu tenho 4:40, certo? Agora a gente vai para o nosso conteúdo de medidas de temperatura, que é da página 186, tá? Lá no comecinho tem esse textinho curto, né, uma informação pra gente ler. Diz o seguinte: você já ouviu falar nas cidades da Serra Catarinense? Leia esta informação. O Planalto da Serra Catarinense é a região mais fria do Brasil. Todos os anos, a ocorrência de neve é quase certa. Em algumas cidades, como São Joaquim, neva entre os meses de junho e agosto, tornando a paisagem local muito bonita. Por esse motivo, a Serra Catarinense recebe milhares de turistas nessa época. Aqui está dando uma informação sobre uma cidade muito fria, né? E aqui tem outras informações a respeito da medida de temperatura, olha. O termômetro ele é o instrumento que mede a temperatura de um corpo ou de um ambiente. No Brasil, usamos a escala Celsius, né? Desenvolvida pelo sueco Anders Celsius, em 1742, para medir temperaturas. O número que indica a temperatura é acompanhado do símbolo grau, né? O símbolo do grau é esse círculozinho que fica lá em cima do número, né? Depois do número. E da letra C, né? Que significa Celsius, tá? Existem termômetros que medem a temperatura de um corpo e outros que medem a temperatura do ambiente. Quando a temperatura está abaixo de 0 graus, olha como é que se escreve, olha. Número, o símbolo do grau e o C. 0 graus, dizemos que ela está negativa. Outras cidades do Brasil, como Cuiabá, atingem temperaturas muito altas, chegando a alcançar 40 graus Celsius, né? As variações de temperatura podem causar complicações para a nossa saúde, exigindo de nós certos cuidados. Então, vamos só entender sobre essa coisa da temperatura. Quando a temperatura é considerada fria, quando ela é considerada quente, olha só. Vamos prestar atenção nesse termômetro aqui do meio, né? Vocês estão vendo que a gente tem aqui a marca do 0, olha. Tá vendo essa marca aqui? Essa linha maior que aponta para o 0. Então, aqui, abaixo dessa linha aqui, eu posso dizer que as temperaturas são negativas, tá? Ou seja, abaixo de 0, se um lugar, eu digo que tal lugar está a 5 graus negativos, né? Que é quando vem com esse menuzinho na frente, significa que esse lugar tá com temperatura muito fria, muito mesmo, sabe? Aqueles lugares que as pessoas têm que andar com aqueles agasalhos, com aquelas roupas bem grossas o tempo todo, porque é muito, muito frio, certo? Então, toda vez que eu digo que uma temperatura está abaixo de 0, quando eu uso esse menuzinho na frente, ó, significa que está abaixo de 0. Então, antes do 0, eu vou ter -1, -2, -3, -4 e assim vai infinitamente, certo? Então, abaixo do 0, né? Abaixo de 0, uma temperatura abaixo de 0, uma temperatura negativa, significa que aquele ambiente está muito frio, certo? Já quando eu tenho, né, temperaturas acima de 0, eu vou ter temperaturas mais quentes, mas não são imediatamente muito quentes. A gente considera temperaturas muito quentes mesmo a partir ali de 25 graus, ó. Essa linha aqui do meio conta 25, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o 25 aqui. Não dá pra entender, mas enfim. Aqui é 25. Então, acima dessa linha aqui, 25, eu posso dizer que aquele local é muito quente, certo? Então, agora vindo aqui para esse primeiro termômetro, aqui vocês vão conseguir ver pelas cores, olha. A gente tem aqui temperaturas muito frias, ó, que vão até ali o 0, certo? Que é a temperatura negativa. Acima dele a gente tem uma cor azul, né? Essa cor azul que vai ali até 10 graus, né? Até 10 graus Celsius. A gente pode dizer que é uma temperatura fria, né? Não é muito fria, não é congelante, tá? Mas é uma temperatura fria, certo? Ali entre 10 graus e 20 graus é uma temperatura, digamos assim, mais confortável, não é tão fria nem tão quente, né? Uma temperatura ali mais confortável pra gente. E acima de 20, 25 graus, ó, até 25 graus, na verdade, né? A partir de 25 graus a gente começa a ter essa cor mais vermelha, ó. Isso significa que aqui já é muito quente, certo? Então, vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui de novo.
até 0 graus, né? Daqui de baixo até 0 graus, a gente tem temperaturas congelantes, muito, muito frias. De 0 graus até ali 15, até 10 graus, a gente tem temperaturas frias, só frias. De 10 graus até, vamos dizer aqui, 25 graus. Até 25 graus eu tenho uma temperatura um pouco quente, né? Pouco quente, não é quente, escaldante, mas é um pouco quente. E a partir de 25 graus até subindo, né? Subindo o termômetro, a gente tem temperaturas extremamente quentes. Muito, muito, muito quente mesmo, certo? Então, vocês conseguiram entender como é que é a medida de escalas, né? Aí, vocês vão fazer as atividades, certo? As atividades de medida de tempo é da página 182 e 183. Vocês vão fazer até a quinta questão, tá? Da primeira à quinta. Já as medidas de temperatura tem a página 187 e 188. E o TD dessa semana de vocês vai ser justamente sobre esse conteúdo, medida de tempo e medida de temperatura, tá? Então, vocês vão precisar dessa aula não só para fazer as atividades do livro, mas também para o TD, como vocês sabem, né? E aí, como eu já repeti para vocês outras vezes, vocês vão fazer o TD, certo? Antes da nossa aula de quinta-feira, que vai ser a nossa aula, né, de correção do TD. Então, antes da aula de quinta-feira, você faz o quê? Você tenta fazer ali o seu TD, né? Se inspira aqui nessa aula, dá uma olhada nessa aula também, dá uma olhada no livro para poder fazer. E aí, aquelas questões que você realmente não conseguiu de jeito nenhum, a gente tira dúvida na quinta-feira, tá bom, meus amores? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.